Boa tarde, minhas queridas, minhas amadas edificadoras. Nessa tarde eu quero falar com vocês a respeito de um tema que falou muito comigo durante essa semana. E esse tema é a renovação do entendimento que gera maturidade. Essa palavra ela está relacionada a uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, que está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, a renovação do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, de um modo geral, essa palavra está dizendo para mim e para você, para que nós tenhamos uma vida plena a partir de Deus, nós precisamos ter uma vida, viver uma vida em que os nossos pensamentos e o nosso entendimento, ele venha a ser renovado constantemente, diariamente. E nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais a respeito disso hoje. Enfim, nós só desfrutamos de mudança de comportamento, de atitudes, à medida que avançamos em maturidade. E a maturidade, ela é atingida quando renovamos o nosso entendimento mediante aquilo que alimentamos a nossa mente. E eu pergunto para você nessa tarde, do que você tem alimentado a sua mente? Quais são os tipos de pensamentos que você tem nutrido em sua mente? Quais são os tipos de pensamento que você tem absorvido para o seu interior? Para dentro de si, para o seu coração? A nossa mente, ela é vista como um campo de batalha. Então, imaginamos que a nossa mente é o campo e os pensamentos negativos, os pensamentos ruins funcionam como dardos, como flechas que são lançadas a todo tempo nesse campo, na nossa mente no caso. E nós não temos como impedir que certos pensamentos adentrem em nossa mente, né? Venham em nossos pensamentos, ou seja, fluam, né, na nossa mente, na nossa cabeça. Mas nós temos como filtrar, ou seja, nós temos como selecionar aquilo que nós vamos deixar entrar, penetrar em nosso coração e aquilo que nós vamos descartar. Então, mediante essa reflexão hoje, eu convido a você a começar a analisar e avaliar quais os tipos de pensamento você tem tido, né? São mais pensamentos positivos ou são mais pensamentos negativos? Ou de que forma os pensamentos que têm vindo em sua mente e que você tem de certa forma guardado para si tem influenciado as suas atitudes e o seu dia a dia? Tem um ditado, uma fala que diz o seguinte: nós não podemos impedir os passarinhos de sobrevoarem a nossa cabeça, mas nós temos como impedir que eles façam ninho nela. Então, os pensamentos, essas flechas, elas funcionam da mesma forma. Pensamentos ruins, pensamentos indesejáveis, vêm até a nossa mente, mas nós temos o poder, o domínio próprio, a decisão de escolher aquilo que vai permanecer, aquilo em que eu vou pensar constantemente, aquilo que eu vou trazer para o meu coração. Nós temos que entender que a nossa vida, ela funciona da seguinte forma: os pensamentos vêm na nossa mente, aquilo que eu decido absorver vai para o meu coração, aquilo que eu decido não absorver, eu não levo até o meu coração, eu lanço fora, né? Mas aquilo que eu absorvi, eu trago até o meu coração
e eu externalizo, né? Não sei se eu tô falando corretamente isso, através da boca, né? Porque a palavra ela diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. De que forma que eu guardo? É blindando aqui, ó. É blindando o meu coração e é dominando através daquilo que vem na minha mente. É escolhendo aquilo que eu trago para o meu coração ou não, né? E a palavra também diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, ou seja, aquilo que eu guardo no meu coração é aquilo que eu estou despejando através da minha boca. E não só através da minha boca, mas aquilo que eu falo, eu também externalizo nas minhas ações. Então, a partir daí a gente vê o quão importante é renovarmos os nossos pensamentos, renovarmos o nosso entendimento sobre a ótica que nós vemos a vida, que nós vemos as coisas, que nós vemos o mundo. E aí eu quero trazer para você também um entendimento, para quem não sabe, para quem não tem ainda esse entendimento de uma forma muito clara. Nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos seres de 3 dimensões, podemos se dizer assim. Na verdade, nós somos, em primeiro lugar, um ser espiritual. Nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Por isso, né, seres tricotômicos. E nós precisamos que essas 3 dimensões, elas estejam em equilíbrio, né? O espírito, a alma e o corpo, para que nós venhamos ter, né, uma vida mais plena possível dentro daquilo que Deus tem para nós, né? A maturidade, ela vai fazer com que nós chegamos a esse ponto de equilíbrio, né? E estar maduro não significa estar verde e também não significa estar podre. Ou seja, pensa num fruto agora nesse momento. Pensa num fruto nesse momento agora que... Desculpa aqui que pareceu uma ligação. Pensa num fruto, né? Você tá com um fruto na sua mão ou você tá diante de um pé de maçã, exemplo, né? Ou manga, aí você vê aquele fruto ali no pé. O fruto, ele tá bonito, né? Ele tá pronto, ele tá ali ainda, ele não caiu, mas ele tá maduro, ele tá pronto para colheita. E às vezes você olha aqueles outros frutos que estão verde, ou seja, ele tá duro ali, né? Ele tá verde, ele não tá pronto para comer. Se você for tentar comer ele ali, ele não vai ter o mesmo sabor, né? E o podre, que geralmente já está no chão, já está caído, não é indicado, não é próprio para consumo, porque é um fruto que passou do tempo de ser consumido, né? O verde, ele não está pronto para ser consumido, e o podre, ele já passou do momento de ser consumido, e o maduro é justamente no ponto de ser consumido. Então, na nossa vida, a maturidade, ela representa isso, ela representa um ponto de equilíbrio. Então, diante disso, minhas amadas, a renovação do nosso entendimento, daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos, o nosso ponto de vista diante da vida, diante de olhar as coisas, os nossos valores, as nossas crenças, né? Ela justamente, a gente alcança esse equilíbrio mediante a renovação da nossa mente, a renovação desse nosso entendimento, né? Ou seja, e como que eu alcanço, né, um entendimento? O entendimento, ele é alcançado a partir do momento que nós adquirimos conhecimento sobre algo, sobre determinado assunto, né? Então, nós, quando nós éramos criança, a gente tinha um certo nível de conhecimento.
Então a gente tinha um certo nível de entendimento das coisas, de como olhar o mundo, de como ver as coisas. Conforme nós fomos crescendo, passamos a ampliar o nosso campo de visão, o nosso campo de conhecimento sobre as coisas e fomos renovando os nossos pensamentos e por si só fomos renovando o nosso entendimento e fomos renovando a forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. E dessa forma nós também fomos atingindo maturidade. Então hoje, né, isso acontece muito, eu me lembro, né, quando a gente é criança, a gente é mais jovem, eu tinha, né, 10, 12 anos e eu olhava minha irmã às vezes mais velha, eu tô 13 anos, sei lá, e eu queria sair com ela, né, não, mas eu posso sair com ela. Na minha cabeça eu estava pronta, porque eu tinha uma forma dentro da minha faixa etária de ver as coisas, né? E eu achava que já estava pronta para isso. Mas hoje, adulta, eu vejo que a idade que eu tinha, né? Eu não estava pronta para acompanhar minha irmã na idade que ela tinha, para sair com ela, né? Para as festas, ou seja... conforme nós ganhamos, nós atingimos maturidade, nós vamos mudando, né? A partir do momento, na verdade, de que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos mudando a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, de entender as coisas, e dessa forma nós vamos crescendo e desenvolvendo em maturidade. O mesmo exemplo que acontece no caso de quem aqui, se eu perguntasse, daria um carro para um filho de 10 anos de idade para dirigir? Ninguém daria. Eu, por exemplo, não daria. Por quê? Porque eu sei que essa criança não tem maturidade suficiente para dirigir esse carro, né? Ela não tem, na verdade, nem legalidade na lei, nem maturidade para fazer isso. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós queremos algo, queremos viver uma vida plena em tudo aquilo que Deus tem para nós, mas nós não estamos ainda maduros o suficiente, né, para desfrutar dessa fase, dessa estação, desse momento, ou ainda não estamos, né, no tempo correto para poder desfrutar disso. Mas o mais importante de tudo isso, né, de toda essa reflexão, de todo esse estudo em relação a essa questão da renovação do entendimento, me trouxe que há necessidade de existir uma maturidade, um equilíbrio nessas 3 dimensões da nossa vida: o espírito, a alma e o corpo. Às vezes, nós negligenciamos uma destas áreas. Eu falo por mim mesma, né? Que já aconteceu comigo e acontece muitas vezes com muitas pessoas. Você acha porque você está com o seu espiritual ok, né? Você está com a sua alma ok. Você simplesmente pode negligenciar o seu corpo, né? Mas o Espírito Santo foi me trazendo um entendimento de que não, nós precisamos ter um equilíbrio dentre estas 3 áreas, né, para que a gente possa viver essa plenitude. O corpo, né? Vamos primeiro nessa dimensão do nosso corpo físico. A palavra diz que o nosso corpo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, através do Espírito dele, habita dentro de nós, habita no nosso corpo, habita no nosso interior. O nosso corpo físico, ele é importante, ele traz um equilíbrio à nossa alma e ao nosso espírito. A esfera da alma precisa do corpo bem para se sentir amado.
e o espírito necessita do corpo bem para realizar as obras que o reino precisa. Ou seja, a alma, a nossa alma, ela precisa que o seu corpo físico esteja bem, esteja equilibrado, esteja saudável. E aí eu falo aqui agora a respeito de um corpo físico que desfruta de uma vida saudável. Eu não estou falando aqui de um corpo definido, eu não estou falando aqui de um corpo reformado, né? Eu não estou falando aqui exatamente de um corpo em relação à beleza exterior, em relação à beleza física. Eu estou falando aqui a respeito de um corpo físico saudável, né? De um corpo físico que eu vi muitas vezes, né, na vida de muitas pessoas, ou a gente mesmo, quando a gente não tá bem, quando a gente não tem saúde física, o que acontece? A gente não quer se levantar, a gente não quer orar, a gente não quer cumprir os nossos compromissos, a gente não quer fazer os nossos afazeres, né? A gente não quer desfrutar de momentos de companhia, a gente quer muitas vezes ficar prostrado, ficar deitado, ficar quieto, né? Agora pensa muitas vezes, né, em pessoas com certas dificuldades, né, de mobilidade. O quanto do esforço que ela tem que fazer para manter esse equilíbrio, né, entre o corpo físico, a alma e o espírito. Então nós, muitas vezes que desfrutamos, né, de todo o nosso corpo, de todos os nossos membros saudáveis, né, às vezes começamos a negligenciar essa parte, né, em detrimento das outras, em detrimento da alma e apenas do espírito, e esquecemos isso, né? A gente negligencia, por quê? Porque nós sabemos que no nosso mundo natural é necessário, né? Nós temos a orientação ali, a mulher após atingir uma fase, ela precisa, né, passar pelo seu check-up anual, ela precisa realizar os seus exames de acompanhamento, ela precisa fazer a sua mamografia, né? Mas aí, muitas vezes, ela vai negligenciando essa área. Não porque eu estou cuidando demais da família, não porque eu estou trabalhando demais, ou não porque eu estou cuidando muito do ministério, porque eu tenho feito muito para a obra, porque eu não tenho tempo de parar para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha saúde, né? E você vai muitas vezes negligenciando isso. Outra situação, outro exemplo relacionado ao corpo. Eu tinha muita dificuldade em manter, na verdade, em conseguir diminuir, reduzir o peso. Por quê? Não apenas por questão de estética, por questão de beleza, mas por questão de saúde. Porque eu já estava em uma situação que eu estava tendo dificuldades para dormir, né? Às vezes, à noite, de acordo com a posição que eu deitava, sentia um pouco de falta de ar. Para trabalhar, né, com o corpo, com o físico, tinha dificuldades também, sentia muito cansaço. Mas eu estava negligenciando essa parte, essa área, né, do meu ser, da minha vida. Por quê? Porque, de certa forma, eu olhava se eu estiver com o meu emocional bem, se eu estiver com o meu espiritual bem, no demais não importa. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe esse entendimento para a minha vida, através da renovação do entendimento, que eu preciso sim estar bem. Eu preciso sim ter saúde no meu corpo. Eu preciso sim me preocupar, ter um equilíbrio. Eu preciso sim fazer os meus check-ups, eu preciso sim fazer os meus exames, né? Eu preciso sim me alimentar saudavelmente. E aí na questão do corpo, eu me deparei com algumas situações que o Espírito Santo me levou a pensar. Por que você não consegue atingir, né,
esse peso, ou por que você tem dificuldade de lidar com essas questões do seu corpo? Porque simplesmente você não mudou a sua forma de pensar. Então, enquanto você não transformar a sua mente, o seu entendimento em relação a essa área, você não vai ver mudança de atitude. E é isso que acontece nas nossas vidas. Então, eu consumi, eu identifiquei, eu comecei a refletir, eu identifiquei que eu tinha um vício muito grande de refrigerante, né? Todos os dias, praticamente, eu estava consumindo refrigerante. E eu precisei entender e absorver esse pensamento e entender que realmente isso faz mal para mim, que eu não posso negligenciar isso, que isso faz mal para minha saúde, que a minha alimentação precisava sim estar mais equilibrada. Por quê? Porque eu estava plantando algo que lá na frente eu iria colher. Essas consequências da falta de cuidado com o corpo, com o templo, né, com a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele precisa do nosso corpo bem saudável. Também para que aquilo que ele tem para fazer através das nossas vidas e em nossas vidas possa ser feito, possa ser realizado. E aí eu comecei esse trabalho de renovação da mente, do entendimento em relação a essa área. E eu comecei a conseguir a dominar o meu vício. Então hoje eu já consegui estabelecer marcos e consegui dizer não, eu não vou acessar isso, não, hoje eu não vou tomar isso, não, hoje eu não vou me alimentar disso, não, hoje eu vou fazer isso. E a mudança, ela vai acontecendo a partir do momento que você vai mudando a sua forma de pensar sobre aquele assunto. Outra situação é acharmos que nós precisamos ser radicais e iniciar em determinado momento. Não, nós precisamos mudar, trazer esse entendimento e trazer as nossas atitudes a partir de agora. É no pouco, é no dia a dia. Então eu comecei, hoje eu caminho, amanhã eu não caminho, depois da manhã eu caminho. E aí os meus pensamentos vêm, eu preciso me exercitar. Eu trago isso para o meu coração, eu tenho que me exercitar. Eu externalizo isso em ações. Eu vou me exercitar. Uma simples caminhada. Não precisa se matar inicialmente numa academia. Você vai trazendo um equilíbrio naquilo que você precisa. Da mesma forma, a alimentação. Nunca mais eu vou colocar um refrigerante na minha boca, nunca mais eu vou comer um sanduíche, nunca mais... Não, mas eu preciso ter equilíbrio também no meu corpo. Como eu posso dizer que eu sou uma pessoa madura e equilibrada se na área do meu corpo eu não tenho equilíbrio? Tudo que eu vejo, eu como, eu quero comer hambúrguer todo dia, eu quero beber refrigerante todo dia, eu quero me alimentar mal todo dia. Então eu preciso trazer esse equilíbrio para minha vida, né? Outra área, que é a nossa alma, a palavra de Deus diz em relação à nossa alma: por que te abates a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, a nossa alma é aquela criança que é escandalosa, barulhenta, que a todo momento ela quer aparecer, ela quer gritar, né? Ela quer esbravejar. Só que isso acontece quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Elas vão fluindo com ímpeto e depois dispostos elas causam dano, muitas vezes ao nosso corpo e ao nosso espírito. Então a gente vai vendo quanto uma área é interligada na outra e depende da outra. Relacionada à nossa alma, né? O que muitas vezes acontece
E tudo isso, amadas, nós precisamos parar mesmo, parar, sentar uma hora, né, ali com Deus, o Espírito Santo, e começar a refletir em cada área. O que eu tenho feito, o que eu tenho pensado nessa área, o que eu preciso mudar, Espírito Santo, de entendimento, de pensamento nessa área, né? O que eu tenho alimentado a minha alma nessa área. E aí a alma, muitas vezes, o que ela pede de nós? Os excessos, né? A atenção toda. Agora eu vou falar uma situação também, exemplo meu, que eu já tive, né, comigo. Eu era uma pessoa, ainda o Espírito Santo está trabalhando em mim nessa área, e eu tenho procurado pensar mais, renovar mais os meus pensamentos em relação a isso, com impulso por comprar. E isso a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, né? O americano, ele é muito consumista, muito capitalista, muito consumista. Eles compram coisas e às vezes ficam com coisas por ano guardadas na etiqueta, sem consumo, dá para pessoas aquilo na etiqueta ainda que não foi nem consumido. Então essa sede por consumo, pelo impulso da compra, é uma sede que é para saciar a sua alma, né? Às vezes as pessoas não pensam nem nas consequências, né? Do que é aquela compra impulsiva, do que é aquele desejo impossível para saciar a sua alma vai trazer como consequência, né? Muitas vezes para o seu corpo físico e para o seu espírito. Porque aí depois, quando você gasta demais, né? Você acaba tendo que trabalhar muito mais, né? Tendo que esforçar muito mais o seu físico e também, de certa forma, perde uma paz espiritual, porque aí você fica perturbado, porque você tem contas, porque você fez conta além do que podia, porque você não está tendo condições de pagar, né? Então, olha como uma área está relacionada à outra. Nós precisamos manter um equilíbrio através da maturidade em cada área das nossas vidas. E por sua vez o espírito, que é a área mais importante, é aquilo que nós somos, né? Nós precisamos tê-lo em primeiro lugar, pois através dele é que a gente vai aprimorar as demais coisas nas outras áreas da nossa vida, no corpo e na alma. É através do espírito, da vida espiritual, ou seja, né, dessa comunhão que a gente tem com o Espírito Santo de Deus, é que ele vai nos instruir a cada vez, né, através da sua palavra, do conhecimento que nós vamos adquirindo através da sua palavra, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos renovar na nossa mente, né? Por que às vezes, né, algumas pessoas que já são de muito tempo de caminhada cristã, conhecem a palavra, não experimentam mudanças em suas vidas, em determinadas áreas? Por quê? Porque apesar de ouvir, não mudou a sua forma de pensar, não renovou ainda o seu entendimento, não parou para pensar e tirar aquilo que não provém, aquilo que é ruim, aquilo que está contra a palavra, né? E trazer aquilo que realmente precisa ser absorvido, né? Então, que nós venhamos ter, né, um posicionamento de maturidade através da busca, através da renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, né? Então, quando nós atingimos, vamos crescendo em maturidade, a gente vai começando a agir de forma diferente diante das circunstâncias, né? Então, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe a quem a gente pode recorrer, né? Na certeza de que sempre, sempre, sempre Ele vai estar conosco. E isso que acaba trazendo a paz que excede todo o entendimento, né?
Então, o alerta que eu quero trazer para você hoje, e o alerta é o mesmo alerta que o Espírito Santo trouxe para minha vida, né? Nessas últimas 2 semanas meditando nessa palavra, renove o seu entendimento a cada dia, a cada dia, a cada dia. Como? Adquirindo conhecimento, adquirindo entendimento. Isso através da palavra. Não há um outro manual de vida melhor do que esse. Aqui você tem instrução sobre tudo, acerca de todas as coisas. Acerca de todas as coisas. Então, manter a nossa mente renovada a cada dia, se preocupar com essas 3 esferas da nossa vida, o corpo, a alma e o espírito, não negligenciando nenhuma delas. Elas precisam estar bem para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, é aquela plenitude de vida, né, que nós alcançamos em Deus, ok? Que essa palavra possa falar com você nessa tarde e que você, a partir dela, venha a refletir sobre os seus pensamentos, venha renovar o seu entendimento a partir das coisas, a partir daquilo que o mundo tem oferecido, né? O mundo, ele tem um padrão, ele traz sugestões, né, de pensamentos, de valores, né? Mas você é a responsável, né, por determinar aquilo que realmente vai ser validado na sua vida. Amém? Que você possa colocar a sua mão na sua mente agora, nesse momento. Eu quero orar por você. Você repita essa oração. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te pedir, Pai, me ajuda a renovar a minha mente, os meus pensamentos, o meu entendimento, a partir da sua palavra. Pai, eu lanço fora agora da minha mente todo pensamento contrário. Me ensina, Senhor, a militar no campo de batalha da minha mente, a discernir e a reconhecer todos os pensamentos que não provêm de Ti, todos os pensamentos negativos e ruins. E eu agora lanço mão e absorvo todos os pensamentos que vêm do alto, que vêm do Senhor, que eu alcanço através da Sua palavra e guardo-os no meu coração, para que a partir daí eu possa viver uma vida transformada conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém.